Então, ok. Deixa eu já deixar aqui. Menos jeito? Já acostumou com a Bíblia nova? Aos poucos estou indo, mas ela é muito fácil de ler pelas letras serem Maiores, né? extras gigantes, então está sendo mais fácil, bem mais fácil. É, a minha é grandona. Aí eu lendo Romanos 1,14, o Paulo dizendo que é devedor. Como assim? Paulo deve, eu sou o que então? Ele dizendo, sou devedor, olha, tanto de judeu quanto de bárbaro, né? Aham. Paulo, puxa. Sério mesmo? Você tá devendo, Paulo? Meu Deus. Romanos é uma carta muito interessante, não é? Sim. Ela é um argumento muito filosófico, né, cara? Paulo, ele é muito, sim, como posso dizer, muito, sim, ele é muito claro, muito objetivo ali, ele vai construindo uma linha de raciocínio, assim, é algo bem legal. Ninguém é desculpado, pronto. Quando ele chega assim, os pontos, né? Aí ele vem vindo, vem na morte, vem no 7 ali, aquele capítulo terrível, e vem pro 8, aquela coisa maravilhosa. É um livro muito bacana. Dizem que é o Evangelho de Paulo, né? Dizem que é o Evangelho de Paulo. Dizem que é o Evangelho de Paulo. Não sei se você já leu a respeito. Mas... Não, eu só vi comentários. Já vi assim que... É o Evangelho. O Evangelho segundo Paulo. Que beleza, né? Algumas lições assim. Poxa, né? Devedor. Eu sou devedor. Tanto a judeu como a Não mais, né? Não mais. Ela quando escreveu. Não mais, né? Não mais. Bom, então eu vou deixar os microfones ligados, aí eu vou dar boa noite, aí eu volto com a música e depois eu volto e falo do que nós vamos falar hoje. 10h05, vamos lá, Thiago? Eu vou fazer daqui, eu vou deixar os microfones ligados. Não vai acender. Boa noite, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM. Esse é o seu programa Momento com Deus. Esse também é legal, né? Hinos que são verdadeiras adoração. Que nem todo cântico é uma adoração. As pessoas confundem isso. Nós estamos de volta, esse é o seu programa Momento com Deus. Hoje é segunda-feira, 11 de março, nós estamos felizes por você estar do outro lado, nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado a você que está conosco desde esse primeiro momento. Por favor, avise seus amigos que o programa Momento com Deus está no ar e hoje nós vamos falar, aliás, devo dizer, vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus. Se você não ouviu ainda os programas nos quais nós falamos sobre os milagres de Jesus, você está convidado então a assisti-los. É isso mesmo, você pode assistir os programas passados.
basta você acessar aí pelo YouTube o nosso programa que se chama, procure aí no YouTube, Programa Momento com Deus, você vai nos encontrar e vai poder assisti-lo. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Tiago. Hoje nós vamos falar sobre João 5, Evangelho de João, capítulo 5. Falaremos sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Você é o nosso convidado. Fique conosco, nós vamos até as 22h55. Tiago, boa noite. Está tudo bem aí? Boa noite, Raimundo. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite ao nosso querido ouvinte. Estamos alegres por estar aqui mais uma vez e fazendo uma pergunta. Queremos ser curados? Será que nós estamos realmente dispostos a querer ser curado por Jesus, ser transformado por Ele? Estamos prontos para pagar o preço que for necessário? Eu acho que a gente tem que meditar um pouco nesse milagre, nessa cura, e o que Jesus queria passar para aquele homem e o que essa passagem diz para nós hoje. Então é isso que nós tentaremos tratar de uma forma bastante simples, dando bastante valor ao que o texto realmente significa. Fique conosco, a gente gostaria de levar esse pensamento e essa reflexão para você nessa noite de hoje. Muito bem. Bom, Tiago, nós vamos falar sobre a cura junto ao tanque de Betesda e qual é o ponto alto desse relato bíblico? Eu acho que quando Jesus chega diante de um enfermo, um coxo, um aleijado que não tinha condição nenhuma de andar, um homem que há 38 anos estava aleijado. Se você for parar para pensar, Raimundo, mês que vem eu faço 33. Eu tenho 33 anos de vida, eu já vivi bastante. E esse homem teria mais 5 anos pela frente ainda do que eu vivi, passando uma situação difícil, passando uma situação deprimente. Como que era a vida desse homem? E Jesus chega diante de uma pessoa como essa e faz uma pergunta que inicialmente parece grosseira. Quer ser curado? Oxe! Eu acho que está aí a nossa questão. Por que Jesus fez essa pergunta? Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá? Vamos lá. Vou convidar o Raimundo a ler para nós o Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 7. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Interessante, né? A gente vê que Jesus ele vai para uma festa, é bastante irrelevante aqui qual festa era, mas havia as festas dos judeus. Jesus, como era uma pessoa que gostava de adorar, ele tinha prazer nisso, ele frequentava as festas. Ele não fazia somente o que era obrigação para ele. Jesus, como um exemplo de serviço, aquele que presta culto e adora a Deus, ele também é um exemplo para nós. Jesus realmente ele participava de tudo. Às vezes nós, como cristãos, nos sentimos na obrigação apenas de frequentar os cultos aos domingos, mas esquecemos que a igreja se reúne em outras ocasiões, participa de outras coisas ou busca prestar uma adoração a Deus durante a sua semana também, reunindo-se como igreja ou individualmente, algumas pessoas fazendo algo, em pequenos grupos, ok. Jesus ele sobe para essa festa, e lá em Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que havia um tanque que em aramaico era chamado de Betesda, um tanque onde ali costumavam ficar vários tipos de pessoas, inúmeras pessoas doentes, inválidas.
entre elas cegos, mancos, paralíticos. Né? Existe aqui uma questão sobre esse texto estar ou não dentro do texto original, porque muitas pessoas não encontram esse trecho do 3 até o 4 nos registros mais antigos e algumas cópias da Bíblia mais antiga. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Se isso aqui acontecia ou não, ou se era apenas uma crença que certos judeus tinham, existia ali um tanque onde por algum motivo era colocado toda sorte de pessoas com doenças. Agora você imagine uma situação como essa. Você sobe para adorar a Deus numa festa, chega num lugar onde o que você vê, infelizmente, é o pecado, né? Não que o pecado é o motivo das pessoas estarem assim, mas o pecado é o que trouxe tudo de mal no mundo. Porque a criação inicial de Deus não era para existirem essas coisas. O ser humano era para ser com um corpo perfeito, com uma saúde perfeita, né? Tudo funcionando direitinho, e por causa do pecado entrou tantas doenças no mundo, e essas doenças sobreveio sobre essas pessoas. E ali era um lugar de desesperados, ali era um lugar de pessoas já sem esperança, um lugar que deveria não ter um cheiro muito bom, que deveria ter uma vista bastante desagradável. E Jesus, por algum motivo, ele vai até essas pessoas que eram colocadas ali para de repente ganhar alguma esmola, para de repente, não sei, também ficar de olho no movimento das águas, que diz aqui que eles acreditavam que era um anjo, e o primeiro que entrasse era curado. E ali havia toda sorte de doente. Só que Jesus escolhe. Jesus olha para aquele homem específico, um aleijado, especificamente, e a Bíblia vai nos dizer através de João que ele estava paralítico haviam 38 anos. Ou seja, 5 anos antes de Jesus nascer, esse homem provavelmente já estava ali colocado nesse mesmo tanque. Ele já estava dia após dia naquele mesmo lugar. De repente, com a esperança de que as águas fossem se mover e ninguém conseguisse entrar. Esses tanques, é importante a gente compreender que esses tanques eles eram fundos. E uma pessoa aleijada, dificilmente ela conseguiria entrar num tanque que fosse fundo, porque ela provavelmente iria morrer afogada. Então ela necessariamente precisava de alguém que a conduzisse e a segurasse até lá. E essa pessoa sempre estava ali, esperando, deitado naquele momento. Jesus chega diante de uma pessoa como essa. Um aleijado havia 38 anos. Alguém que havia perdido a esperança. E Jesus faz uma pergunta bastante peculiar. Jesus chega para um coxo. Quer ser curado? E aí, Raimundo? Por que será que Jesus nos faz uma pergunta dessa? Parece meio grosseira à primeira vista, não parece? Em princípio, sim. É claro que ele quer ser curado. Aparentemente, é o que ele busca estando naquele lugar. Ele está esperando o momento que a água vai se mover, ele vai entrar e vai obter a cura divina. Mas Jesus chega diante dele e fala: ei, você quer ser curado? Ô Jesus. Estou aqui há quase 38 anos, sobre a idade dele, há 38 anos, e a gente pode imaginar que há exatos 38 anos ele estava buscando essa cura, buscando esse milagre e coisa assim. E aí Jesus aparece e pergunta: e aí, quer ser curado? Quer ser curado? A gente tem que refletir um pouco nisso. A resposta do coxo, do paralítico, é bem interessante, porque vai dizer: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele não responde sim ou não. Ele não responde sim ou não, ele simplesmente dá uma desculpa. Ele fala: olha, na verdade, não tem ninguém que me ajude, tadinho de mim. Né? Eu sou uma pessoa que necessita da ajuda dos outros. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de conseguir chegar até lá. E toda vez que o anjo vem e toca na água, o primeiro a entrar é outro que está na frente, de repente tem menos dificuldade do que eu. A pergunta de Jesus é uma pergunta para nós hoje. Jesus chega diante daquele coxo, daquele paralítico e fala: e aí, você quer ser curado? Se a gente for parar para pensar, esse homem ele está há 38 anos ali. E ele não tem muitas responsabilidades na vida. Ele é alguém que está sempre sendo carregado por outro.
Ele é alguém que está sempre dependendo da misericórdia do próximo, ele não precisa buscar o seu sustento, ele não precisa se preocupar com certos compromissos, ele sabe que alguém vai passar ali, vai ter pena dele, vai dar algo para ele. Jesus chega diante dele e fala: e aí, você quer ser curado? Será que você está pronto para voltar à sua vida? Será que você está pronto para restaurar os relacionamentos que você tem rompidos? Será que você está pronto para buscar o seu próprio sustento, para deixar de depender de outro, para parar de se encostar na sua doença, para parar de se encostar nas suas desculpas? Será que você está pronto para realmente estar curado? Você está pronto porque se eu te curar, haverá um preço. Você vai ter que abrir mão disso, que é algo que realmente te faz mal, mas que provavelmente você já está encostado nisso. E aí Jesus faz uma pergunta interessante: você quer realmente ser curado? Você está disposto a aceitar a minha cura? Mas isso vai custar um preço para você. E não é um preço pequeno. Não é um preço pequeno. E então a gente pode entender que a pergunta de Jesus, ou as perguntas de Jesus, elas têm uma finalidade de provocar uma reflexão por parte daquele que está ouvindo. E nesse caso, a reflexão deveria voltar-se porque para a sua vida, e uma vida curada, uma vida sã, ela romperia, aquele homem romperia com a dependência dos outros. E aí a pergunta serve justamente para refletir sobre esse corte nesse cordão umbilical dos outros, né? Exatamente. Aquele homem vivia na dependência, né? Vamos colocar aqui, daí à noite me levam para casa, no outro dia eu volto aqui, e aí, uma vez curado, eu vou ter que parar com isso. Se amanhã, o que é o amanhã? Eu não sei. Eu sei que eu vou estar aqui, nesse mesmo lugar, alguém vai me trazer até aqui. Eu sei que provavelmente alguém virá aqui e me dará uma migalha, uma esmola, alguma coisa. Então, de certa forma, ele estava um pouco acostumado e acomodado com essa situação. E essa mesma pergunta a gente se faz hoje. Algumas pessoas, por exemplo, lutam contra a balança, a pessoa quer emagrecer. E será que eu estou disposto realmente a pagar o preço? Será que eu estou disposto a ir num lugar onde todo mundo está comendo uma pizza e eu ficar ali com meu franguinho e batata doce? Será que eu quero aprender sobre Deus, mas será que eu estou disposto a trocar a televisão pela Bíblia? Será que eu estou disposto a trocar os pensamentos fúteis pela meditação na palavra do Senhor? Espiritualmente, como que a gente poderia pensar? Será que eu estou disposto a ser curado do meu engano? Ou será que eu estou tão feliz aqui onde eu estou, onde as coisas eu não preciso ter muita responsabilidade, onde a doutrina a qual eu faço parte não exige tanto de mim, simplesmente pede que eu venha aqui, dê algum dinheiro e cante de uma certa maneira, umas músicas que são agradáveis, algo que eu estou acostumado a ouvir em casa, a comprar CD dos outros, entendeu? Será que eu estou disposto? Será que eu quero realmente pagar o preço? Jesus, quando Ele nos dá aquilo que vem dEle, junto vem certas responsabilidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, intelectuais. Jesus, Ele quer nos dar algo maravilhoso. Jesus quer nos dar o impossível. E a gente vai ver mais para frente. Mas eu estou disposto a pagar o preço? Essa pergunta nós temos que fazer. Não só para nós, quando nós levamos o Evangelho a outros também. Muitas vezes as pessoas não respondem claramente porque elas não estão dispostas a pagar o preço. O que a gente vê são pessoas acomodadas em sua situação espiritual, em sua situação física. E Jesus está levando, como Raimundo disse muito bem, esse homem a pensar na sua situação e se ele realmente quer receber aquilo que Jesus está oferecendo. Bom, é interessante realmente responder às perguntas de Jesus à altura da expectativa de Jesus, exige essa reflexão. Nós precisamos pensar no que será depois de eu dizer sim ou de eu dizer não. E Jesus vai sempre nos impulsionar a isso, né? Várias vezes ele faz perguntas, especialmente nos evangelhos, lógico, e as perguntas de Jesus exigem, de fato, essa reflexão. Porque a resposta dele, Tiago, é lógico que nós estamos relendo a história e tal, mas
Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Parece ele é evasivo, né? Ele evade-se da pergunta direta de Jesus. Porque Jesus vai direto, né? Você quer ser curado? Então... O que ele faz? Ele foge e coloca a culpa no outro que não o carregou no momento certo. Então, não sou eu, são as outras pessoas que não me carregam. E quantas vezes nós fazemos isso em nossas vidas, né? A Bíblia é um livro cheio de desculpas, do começo ao fim. Pessoas se desculpando diante de Deus. E é muito fácil transferir a responsabilidade para o próximo, para outro. E aqui ele foge, como o Raimundo bem colocou. Ele foge da pergunta dizendo: olha, a culpa é dos outros que não me carregam. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Mas há 38 anos existe alguém que carrega esse homem. Né? Por que esse alguém não o leva? É muito interessante. Será que ele realmente quer ser curado? Será que realmente quer ser curado? Porque, veja, pensemos, 38 anos é muito tempo e é tempo suficiente para a pessoa entender que não quer mais aquela situação para si, mas também é tempo suficiente para se acomodar. Justamente. É muito tempo. Há os dois perigos, né? Os dois existem aí. E aí vem... Aí, se a gente continua a história, vem algo maravilhoso, né? Com essa resposta, ela foi suficiente para Jesus. Né? Jesus, ele conseguia interpretar algo sensacional. Eu provavelmente teria deixado essa pessoa... Eu entenderia, então tudo bem, fica do jeito que está. Mas não, Jesus queria dar cura. Jesus queria mostrar. E Jesus chegou e fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso é sensacional. Aqui a gente vê um milagre imediato e verdadeiro. Pensa no homem que há 38 anos não andava. Suas pernas deveriam estar completamente sem forças, a sua musculatura rígida, fina, sabe? Sem aquela firmeza que precisa ter. Esse homem de repente se pôs em pé num salto. Sabe? Eu não sei se ele precisou ter a fé em Jesus para levantar, porque claramente ele nem sabia quem é Jesus, a gente vai ver mais para frente. Mas, diante de uma ordem de Deus, a gente não tem como, né? A gente não tem muita escolha. E esse homem se coloca. Sabe, Raimundo? Eu já vi muitas curas, mas nunca presenciei um milagre. É mesmo, Tiago. Mas aqui a gente tem algo que ninguém poderia dizer que era charlatanismo. Esse homem não estava ali, não era um homem que de repente jogou uma muleta para cima durante um show, durante alguém que está lá falando e jogou uma cadeira de roda. Um homem que você nunca viu e nunca mais vai ver. É um homem que há 38 anos comparecia nesse local. Há 38 anos as pessoas viam a sua situação. Ele começou a frequentar o tanque de Betesda antes mesmo do próprio Jesus nascer. Jesus chega e fala para esse homem: levanta, anda, pega a sua maca e sai andando. Esse homem se coloca em pé, agacha, pega a sua maca, envolve nos braços e pernas para quem te quer. Isso é um milagre claro, né? Claro como a luz. Tiago, no 8, Jesus a resposta de Jesus à pergunta evasiva daquele rapaz, é tão direta quanto a pergunta. Né? Depois da resposta, né? Então Jesus lhe diz: levante-se, pegue a maca e ande. Pronto. Com essa clareza, meu Deus. Você sabe muito bem o que fazer a partir de agora. Jesus, ele manda aquele homem fazer o impossível, porque para aquele homem não haveria condição nenhuma. Se eu chego diante de uma pessoa que não tem condição de andar e falo levante e ande, eu estou dando uma ordem impossível. Agora Jesus pega e fala, e aquele homem, de repente, os seus músculos, sabe, tudo volta e parece algo incrível, um milagre verdadeiro acontece. E aí tem uma nota aqui uma nota do editor. Isso aconteceu num sábado. Isso aconteceu num sábado. É bem relevante isso, né? Relevante. É muito relevante. Muito relevante. Porque ao mesmo passo que o milagre aumentava a popularidade de Jesus e muitas pessoas o seguiam,
Os milagres também serviam para aumentar aqueles que eram contra Jesus, aqueles que os perseguiam. Isso é triste, né? Isso é triste. Isso é triste de ver. É triste de ver porque Jesus estava mexendo no vespeiro. Mexendo no vespeiro, fazendo uma cura num sábado. Que coisa maravilhosa, né, Raimundo? Se você conhece uma pessoa que há 38 anos está nessa condição e de repente você vê ela curada, você vai fazer o quê? Ficar feliz, né? Ficar feliz, alegre, comemorar com ela, né? Mas assim, a Bíblia vai nos dizer que foi num sábado. Você quer terminar a leitura pra gente, por favor, até o 15? Versículo 10, né? E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Olha o 12. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou a você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Olha que coisa sensacional, né? E triste ao mesmo tempo, porque era sábado. E aí os judeus, por essa razão, disseram: olha, hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Você lembra de algum versículo que fala isso, Raimundo? No Evangelho dos Fariseus, eu acho, né? Sim. Do é proibido carregar a maca no dia de sábado? Claro, o Evangelho produzido pelos fariseus tinha isso. Porque isso é algo que não está nas Escrituras. Jesus certamente falou: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teu inimigo, mas também não está em lugar nenhum do Antigo Testamento, porque as tradições criam essas coisas. Deus disse: ó, descanse no dia do sábado. Aí os judeus vão dizer: não, peraí, vamos determinar o que é descanso e o que não é. Então certas coisas podem fazer, certas coisas não podem, e entre elas está: não carregue peso. E aí esse homem que havia sido curado, porque Jesus o deu uma ordem, mandou, né, ele carregar a maca, e a resposta do homem é: ó, peraí, o homem que me curou me mandou pegar a maca, então eu vou andar, porque se ele tem autoridade sobre a minha doença, ele provavelmente tem autoridade sobre essa situação do pode ou não carregar peso no dia de sábado. Vocês estão dizendo que não pode, mas também vocês não fazem nada em relação à minha doença. Agora aquele homem falou: olha, fique bom. E eu fiquei. Isso foi algo incrível. Ele falou: pega a maca e anda. Quem sou eu para questioná-lo, né? Para questioná-lo, não, mas hoje é sábado, vamos deixar para domingo. Não, os fariseus falaram que não. Deixa para curar amanhã, por favor. Afinal de contas, foram apenas 38 anos nesse lugar, né? O que seria um dia a mais? Oh, meu Deus. E justamente ele responde: olha, o homem que me curou me disse: pegue a maca e anda. Então eles perguntaram: peraí, quem mandou pegar a maca e andar? Quem é esse homem? Você viu que eles não falam nada sobre a cura? O homem que me curou me disse: pegue a maca e anda. Curou? Isso não é importante. Não, quem mandou? Quem falou para você quebrar as nossas tradições? Quem disse que você podia levantar-se, ser rebelde contra aquilo que nós instituímos como a maneira correta de guardar o sábado? Isso é um farisaísmo que existia na época de Jesus e que ainda existe no dia de hoje, né? Olha, isso aqui quer dizer isso. A Bíblia nesse ponto está dizendo isso. Mesmo você não lendo isso lá, mesmo você não encontrando essas coisas lá. E as pessoas colocam essas regras, essas doutrinas e julgam aqueles que a quebram, sendo que algo maravilhoso havia acontecido. Ali, algo grandioso. O poder de Deus invade a terra. Na figura de um homem. E esse homem começa a andar e começa a fazer milagres maravilhosos.
e as pessoas estão preocupadas o que ou não se pode fazer no sábado. Né? E é interessante que o homem que fora curado, ele não tinha ideia de quem era Jesus, porque Jesus desapareceu no meio da multidão. Jesus fez a cura e sumiu. E muitas das coisas que nós vemos hoje, olha, eu tenho poder para te curar, Jesus tem, mas você não é curado por causa da sua fé. A minha oração é poderosa, mas você não é curado por causa da sua fé. Agora, esse homem tinha fé em Jesus? O texto não menciona. Nenhuma, ele nem sabia quem era. Não fazia ideia de quem seria aquele homem. Olha, um homem veio aqui e me curou, mas eu não sei quem é ele. Ele sumiu. Ele me curou e desapareceu. Jesus não queria ganhar nada para si. A glória deveria ser para o Pai. Então Jesus, né, o cura, manda pegar a maca e andar. E esse homem provavelmente ele era um judeu. A primeira coisa que ele faz é ir ao templo, né, para agradecer, sei lá, de repente fazer alguma oferta de quando haviam as curas. Então, o versículo 14 vai dizer: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E muitas pessoas usam este versículo para dizer que uma doença na vida é fruto de um pecado que eu cometi. Ou seja, eu estou nessa situação, você está passando por isso porque você está afastado de Deus, ou porque você não vai na igreja, ou isso acontece com você porque na vida de pessoas realmente devotas, nada de ruim pode acontecer. Será que é isso que Jesus está dizendo? Certamente não. Claramente não. Jesus, ele sempre esteve mais preocupado com a alma. Primeiro a alma, depois o corpo. Primeiro a alma. Jesus sempre vai falar isso. Toda vez que ele curava alguém, ele queria junto trazer algum ensinamento que pudesse ajudar a alma daquela pessoa a encontrar, né, o verdadeiro descanso. A verdadeira cura, que ela é espiritual, não é física. Então Jesus ele vai dizer, olha, se você pecar, algo pior pode te acontecer. Não peque para não acontecer algo pior. E o que acontece com o pecado? Qual é o destino daqueles que pecam? O fogo eterno. O inferno realmente é algo que vai ser muito pior do que ficar 38, 60 anos ali, porque o inferno é um sofrimento eterno, é algo que não terá fim. O livro de Marcos, no capítulo 9, vai dizer, aonde o fogo não se apaga, o verme não, né, se extingue, não se queima, não morre, não termina. Então, quando você coloca algo no fogo, ela queima e de repente vira pó e termina. Agora imagine queimar. Jesus está aqui fazendo o quê? Olha, cuidado, porque o pecado traz algo pior. Não é porque o pecado, pode ser, a gente não sabe, mas o que o pecado realmente traz de perigoso em nossas vidas é o nosso destino eterno. É o destino eterno. Bom, meu amigo, minha amiga, agora são 10h36, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui 2 minutos a gente volta. Não saia daí. Esse texto mostra quantas pessoas, né? Como as pessoas desviam o foco para aquilo que elas querem, né? Exatamente. Porque curou não, mas a cura a gente fala depois. O que importa aqui é o homem que curou. E aqui eu acho a aplicação dura, mas a religião ela acaba ganhando força de existência com pessoas inválidas, né? Porque daí mesmo que aconteça um paralítico levantou da minha igreja uma vez por ano, mas isso me dá uma vida, me dá uma energia, né? E aí elas vão subsistindo, sei lá, em cima dos inválidos, né? Porque para esse cara, para os judeus era melhor que o cara fosse pegar na segunda no milhão, né? E deixasse o sábado, não, vamos deixar mais um dia aqui. É triste isso, não é? É triste. Né? Havia e há, né, Raimundo? Esse controle, né? Esse controle. Ultimamente tem chamado de burocracia, né? Você deixa mais um pouquinho, né? Vamos soltar aos poucos, né?
Não pode. O que nós temos visto, né? É que infelizmente a gente não pode resolver tudo. O importante é a gente resolver aqui dentro, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas julgando coisas de outros. Eu já falei isso aqui contigo, né? De outros. De certos grupos, mas, sabe, em algumas partes eles fazem coisas maravilhosas. Então a gente tem que olhar as coisas boas, né? Nem tudo é ruim. Nem tudo é. No fim das contas, todas as religiões têm algo bom dentro delas. Tem algo bom. Tem algo bom. Né? Lewis fala sobre isso. Olha, toda religião tem algo bom. É claro que, né? O problema é que eu acho que o algo bom de algumas está vindo dentro do mapa. Sim. São pequenas. E aí você tem que vasculhar. É claro que aquilo que não dá glória a Deus, de certa forma, é pecado, né? Aquilo que tira a glória de Deus, ok, né? Mas os atos em si, alguns princípios, são de certa forma extraídos de Deus, né? No fim das contas, essas religiões surgem porque há uma religião verdadeira. Então, elas acabam extraindo algo dessa. Aquilo que Deus há muito tempo vem ensinando. Felizmente as pessoas hoje não estão vendo isso. E essa questão de Jesus, né? Levante e anda, cara. Levante e anda. E sabe, quando ele diz levante e anda, ele está rompendo ali aquela dependência doentia, né? Dos outros. Falando, você não é mais vítima, não. É vida nova, vamos lá. Sabe o vítimas da religião? Radical aqui, cara. Levante e anda, cara. Para com esse negócio. Só que aí você tem que começar a andar por si só. Você não vai mais depender da autoridade espiritual de alguém. A partir de agora, sua autoridade é Cristo, porque Ele vai te falar, levante e anda. Faltam 10 segundos. Você vai botar essa ideia? Vamos. Ó, meu amigo, minha amiga, nós já estamos de volta aqui pela Transversal FM. Você sabe que todas as segundas-feiras nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E Deus, por sua graça, tem nos ensinado, tem nos trazido crescimento. E nós esperamos que aí em sua casa, onde quer que você esteja nos ouvindo, também tenha havido crescimento. Esse é o propósito do programa Momento com Deus. E hoje nós estamos falando sobre a cura junto ao tanque de Betesda. É uma leitura muito boa, um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de João. Nós paramos exatamente no versículo de número 14, não é isso, Tiago? Isso mesmo. A gente está finalizando, a gente já vai voltar com alguns pontos. É interessante notar, né, que Jesus ele está preocupado com a parte espiritual. E olha só, esse homem que era paralítico, ele tem a tendência a dar as respostas não esperadas, né? Primeiro ele foge da pergunta de Jesus, e aí eles perguntaram, viu? Por que você está fazendo isso? Não pode. Olha, mandar. Primeira vez ele coloca a culpa em alguém, depois ele coloca a culpa em Jesus, né? Ó, Jesus que me mandou andar. Ele está sempre fugindo. E aí os fariseus perguntam, quem te mandou pegar a maca e andar? Aí ele responde, ó, no versículo 15, tá ali o homem, né? Ele fala, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Não foi quem o mandou pegar a maca e andar, mas quem o havia curado. E aí a gente vê que aqui realmente há uma transformação. Olha, não é aquele ali o dono da culpa, mas é aquele ali o responsável pelo milagre. Está ali o tocado, está ali o ungido, está ali aquele que é poder de Deus aqui nessa terra, fazendo coisas maravilhosas. Sabe, ó, não se preocupa com quem me mandou andar, não, mas olha para aquele homem que ele me curou. E João vai falar, né, no final do seu livro, que essas curas, muitas delas foram registradas para que a gente venha ter fé, em Jesus. Infelizmente, esses homens não vinham a ter fé, eles olhavam aquilo e ficavam com a parte legalista da coisa.
ao invés de olharem para a coisa maravilhosa que Jesus fez. Que Jesus fez. Puxa, esse homem merece de fato a nossa atenção, porque ele depois ele toma conhecimento, por certo, de quem é Jesus, até porque ele se encontrou com Jesus no templo, e depois que ele sabe que foi Jesus que o curou e tal, e Jesus dá uma lição para ele, olha, você está curado, não volte a pecar e tal. Quando chega no 15, Tiago, esse homem ele sai da presença de Jesus ali e vai contar aos seus inquiridores, né, aos seus questionadores, e aí vai dizer, olha, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que me tinha curado. Aí pronto, aí acendeu a centelha da ira. Aí, porque no verso 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus, né? Mas estava tudo ali nos planos de Deus. A gente tem que entender que Deus sempre esteve no controle. Sim. Jesus, nada foi feito a ele que ele não permitiu. Mas esse homem realmente não era bom em responder perguntas. Ele ou fugia, ou jogava a culpa para alguém, ou então ele respondia de maneira diferente. De maneira diferente. Porque eu acho que ele chegou na presença desses inquisidores, né, como você disse aí, aqueles questionadores, aqueles líderes com aquela pompa toda, olha, aquele ali que me curou. Isso deve ter doído, cara. Isso deve ter deixado eles bravos, sabe? Olha, aquele me curou. E aqui esse homem está livre. Livre, Tiago. Esse homem está livre, sabe? Quando Jesus fez a primeira pergunta, quer ser curado? Agora ele está curado. Ele está curado tanto fisicamente quanto espiritualmente. Agora ele está dando graças a quem? Ele está rendendo louvor. Olha, aquele ali. Sabe, o que eu vejo é algo assim, olha, aquele ali, ó, com um sorriso no rosto, sabe? Com uma expressão de admiração, de adoração, talvez. Talvez ele tenha dito isso e foi se prostrar aos pés, não sei. Sabe, olha, aquele ali. Não sei quem é, mas Deus está com ele. Mas Deus está com ele. Porque ninguém pode fazer essas coisas, não. Não pode. Não, essas coisas, Thiago. Parece-nos que está reservada a somente um, aquele que foi enviado pelo Pai. Exatamente. Nossa, isso é fantástico, fabuloso, Thiago. Magnífico tudo isso, cara. Muito bom. Ele identificou aquele que o trouxe à cura, né? Que tornou livre. Tornou livre. E aí, como você destacou, Thiago, é livre e isso também no âmbito espiritual. Sim, no âmbito espiritual. Isso é uma coisa importante. Como que nós aplicamos isso em nossa vida no dia de hoje? As pessoas estão tão tranquilas em sua posição, aquilo que elas seguem, que não exigem muito delas, que não requer um verdadeiro discipulado. As pessoas não estão buscando o Jesus que disse, olha, abandona pai, mãe, família. Se você não estiver disposto a isso, você não é digno de me seguir. As pessoas não querem um Jesus que diz que quem não tomar a própria cruz não é digno de me seguir. Quem não negar a si mesmo e tomar a própria cruz não é digno de me seguir. As pessoas não querem um Jesus assim. Mas as pessoas querem estar debaixo da orientação espiritual de alguém que diz, esse é o meu líder. É embaixo da orientação espiritual dele que eu estou. E essa pessoa não exige muito de você. Essa pessoa apenas exige que você compareça aqui, que você repita algumas palavras. Olha, diga aí esse que está ao seu lado. Quantas vezes a gente não vê isso de maneira, sabe, tão marionete, assim, tão controlada. Olha, diga isso que você diz. Todo feliz. Mas, né, você está ali. Você está acomodado, é tranquilo, a responsabilidade é daquele. Agora, será que você está disposto a se livrar disso? Será que você está disposto a sair da autoridade espiritual de uma pessoa e ficar debaixo da autoridade espiritual de Cristo? Porque Cristo exige. Cristo exige isso, Tiago. Cristo requer discipulado. Cristo requer alguém que negue a si mesmo. A si mesmo. E que rompa com essa dependência doentia que adoece. Eu lembro dessas frases prontas, né? A gente chama isso de neologismo, dessas novas. Repita comigo, fala isso, como você falou,
diga isso para o irmão que está do teu lado. E aí quando eu aceito esse tipo de sugestão, eu estou me mantendo no meio. E aí, se aquela pessoa não recebeu aquilo que eu disse, a responsabilidade é dela, eu também não vou ter a minha, então tudo. Meu Deus, mas Jesus nos manda, nos pede que nos desliguemos disso, né? Levanta e anda, né? Esse desprendimento. Use seus pés. Use seus pés. Suas pernas. Trace você mesmo o caminho que Deus trilhou para você. Tá? Nós temos tudo ao nosso alcance. Tudo ao nosso alcance. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 4, a gente vai ver que Deus, alguns Ele deu, né, preparou alguns para pastores, até que todos cheguem ao conhecimento, sabe? Então, o bom pastor, o verdadeiro pastor, nos dias atuais, o presbítero, o bispo, é alguém que consegue tirar a pessoa da sua dependência para a dependência de Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Não é aquele que mantém acorrentado. Não é aquele que fica dando palavras e fala, diga isto, repita isso comigo e conta alguma piadinha durante o sermão. Esse daí, sabe, ele está mais para um animador de festa ou algo assim, sabe, para deixar pessoas desiludidas e pessoas sem muito conhecimento, sabe, entretidas e coçarem um pouquinho a orelha, né? O ouvidinho assim. Então, agora, quando Jesus chega e fala, você quer se livrar dessas coisas? Há um preço, discipulado há um preço. Jesus exige esse preço, porque cristianismo sem discipulado não é cristianismo. Jesus não quer nada mais de nós do que a gente se entregue de corpo e alma. De corpo e alma. Jesus é como, né, eu não sei se eu já usei essa ilustração, mas Jesus é como alguém que você chama para sua casa. Você está com um problema, né, um vazamento no banheiro. Aí Jesus vem e ele vai consertar aquele vazamento. Só que aí ele olha que tem uma calha partida. Aí ele vai querer arrumar a calha. Aí ele vai ver que tem um telhado, uma telha quebrada, ele vai querer arrumar. Ele vê que aquela parede está meio torta, ele vai querer quebrar e fazer de novo. Ele vê que aquela pia está velha, ele vai querer substituir por uma nova. Jesus é alguém que, se nós chamarmos para a nossa vida, ele não vai parar enquanto ele não completar a boa obra que ele começou. E estamos dispostos a deixar isso? Puxa, Tiago, essa é a pergunta. E quando Jesus faz a pergunta para ele, você quer ser curado? Essa é a ideia. Você, trazendo para Jesus, você quer que eu entre em sua casa? Só que se Jesus entrar, ele vai querer consertar. Tem um preço? Tem um preço. Só que assim, né, ele já vem com tudo pronto. Ele já vem com tudo, Tiago. Esse é o Jesus maravilhoso. Só que as coisas precisam ser diferentes. Precisam ser diferentes. E Jesus está chamando aquele homem, Tiago, para mudar a realidade dele nesse sentido, de cortar esse vínculo, né? Dizer, meu amigo, agora é com você, com seus próprios pés, né? Poxa, que bacana. E aí quando você usa a comparação entre o verdadeiro pastor, que tem o intuito de tirar a dependência das pessoas de outras e colocar somente em Deus, aí a gente vê a beleza do ensino de Jesus e da clareza de tal ensino. Que na verdade é isso, né? Agora, livre, curado, aquele homem está debaixo somente da autoridade espiritual do único pastor. Supremo pastor. Supremo, bispo das nossas almas. Olha diz Pedro, justamente. Que grandeza aí, cara, isso é grande demais. Bom pastor, né? Meu Deus. Bom pastor. Grandiosidade. Aquele que conhece os nomes. Conhece o nome, sabe? Aquele que quando fala a gente escuta, a gente reconhece. Não precisa gritar, não precisa fazer malabarismos, não precisa inventar coisas sensacionais ou de impacto, não, simplesmente porque a sua voz doce e suave nos faz esquecer de qualquer outra coisa. E Jesus nos chama justamente para viver essa dependência dele. Poxa,
Poxa, se há um pastor que nos chama pelo nome, por que é que nós vamos tentar, Tiago, ficar burocratizando essa liberdade? Né? Se Jesus diz, ei, cara, levanta e anda, vamos lá. Né? Então, realmente, bons ensinos, boas lições, Tiago. Boas lições. Jesus tem muito. Os milagres de Jesus têm muito a nos ensinar. Muito mais do que apenas uma cura física. Não foi para isso que Jesus veio. Isso era um dos motivos. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, dizendo que, né, ele levou sobre si as nossas dores. Né? Ele levou as nossas doenças, porque sim, ele curou muitas pessoas, ele cura até hoje. Eu acredito muito no poder de Deus ainda. Não da maneira que nós vemos por aí, eu desconfio de muita coisa. Mas Deus ainda opera, mas dessa maneira maravilhosa, né, com o seu Filho presencialmente aqui. Quem desfrutou disso, desfrutou de algo maravilhoso. Mas aí quando Tomé encosta lá nas feridas, Jesus vai falar, olha, só porque você está vendo, bem-aventurado aquele que crê, né, mesmo sem precisar ver. Esses sim, eles lutam com a dúvida. Esses sim, eles lutam com coisas maravilhosas. Mas esse é o mesmo Jesus. O Jesus de hoje é um Jesus entronizado, é um Jesus que está à destra do Pai, que reina. Não é um Jesus que vai vir para reinar. Não é um Jesus que... Ele já reina, ele não veio e deu errado, de repente, eu vou deixar a igreja aqui como um substituto, até o momento que eu vier. Não, ele é um Jesus que já reina. É um Jesus que está aos céus, ele nos transportou para o reino, né? Deus nos transportou para o reino de seu Filho de seu amor. Então, a grande questão para nós respondermos, cada um para si, eu quero ser curado? Jesus nos faz essa pergunta. Jesus fez muitas perguntas. Jesus chegou e perguntou, e tu, que dizes que sou? São muitas perguntas que Jesus fez aos discípulos, aos apóstolos, a certas pessoas, que nós não paramos para responder. E nós, quem dissemos que é Jesus? E aí, eu quero ser curado por Cristo? Eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a caminhar agora só na dependência dele? Eu estou disposto a confiar só nele? Eu estou disposto a parar de depositar a culpa no outro? Eu estou disposto a assumir a responsabilidade pelos meus erros? Se eu responder sim para isso tudo, rapaz, ele vai vir e vai fazer uma reforma, sabe, uma restauração. É muito melhor que reforma. Ele vai vir fazer uma restauração e nos deixar a sua imagem. Nossa, isso é fabuloso. Vai nos transformar. Glória sobre glória. Glória sobre glória. Glória cada vez. Sabe? E a gente vai ficar a imagem dele. E aí Poxa, é isso, gente. Até a gente vai ficar lindo, Raimundo. Meu Deus, a esperança para mim. Gente, nós estamos regozijando porque de fato há muita alegria em falar desses assuntos, de aprender lições tão práticas, né, Thiago? Sim. Porque se nós estamos dispostos a ser curados, nós estamos dispostos a abandonar essa dependência que é doentia, Thiago. Essa dependência humana, esse estado de submissão a uma autoridade espiritual humana, ela adoece. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que eu vou vestir o jugo da religião no dia de hoje? Eu estou decaindo da graça, claramente. Então, Cristo nos libertou, né? Nos libertou para que a gente tomasse o seu jugo. Então, é essa a questão. Estamos dispostos? Queremos ser curados? A pergunta permanece. Ele fez isso lá para aquele homem e não era somente físico, não. Ele usou essa situação para ensinar algo muito mais profundo que ecoa aqui em nossas vidas 2000 anos depois, praticamente. Quer ser curado? Quer mesmo? Porque doente nós estamos. Doentes somos. Quero ser curado? Jesus tem muito a fazer por mim, tem muito a fazer pelo Raimundo, tem muito a fazer por você, caro ouvinte. Ele quer fazer, ele espera poder fazer. Vamos responder sim a sua pergunta. Tiago, olha, muito obrigado. Agora são 10h57
O programa Momento com Deus está nos seus minutos finais. Tiago, muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado pela disposição em vir aqui e tão gentilmente nos ensinar coisas realmente muito importantes, muito relevantes, tá, acerca da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Você gostaria de mandar algum abraço, algum amor? Esse é o momento. Na verdade, quero dizer que eu que fico feliz em poder estar aqui, é sempre um prazer a gente se reunir aqui para conversar na tua presença, na presença dos nossos amados irmãos e ouvintes que nos ouvem, que nos ajudam. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro para que você possa responder sim, e eu oro para que eu possa responder sim. Eu tenho muita coisa a ser curada em minha vida. Espero que eu possa, em algum momento, aceitar pagar o preço e me livrar disso. Ore por mim também, que Jesus possa me transformar, que Jesus possa te transformar, que a gente responda assim as questões mais importantes da vida, que a gente aceite ser curado por Cristo e que a gente viva somente na dependência dele. Ele é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém mais tem autoridade. Que você fique na paz do Senhor, que você tenha uma boa noite, que o Senhor guarde tua casa, que o Senhor proteja a tua família. O Raimundo estará aqui com o programa Momento com Deus quarta-feira. Eu volto na segunda, se assim o Senhor permitir. Até breve. Muito bem. Bom, meu amigo, o nosso próximo encontro será na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Na quarta-feira nós iremos continuar falando sobre as expressões do Evangelho. E nesta quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 4, o Evangelho da Glória de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá.